Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 155, onde vamos estudar, olha aqui, ó, bem grandão aqui na tua tela, ó. Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 19. É aquele que fala assim: a fé transporta montanhas. Não tá exagerando não, Sérgio? Vamos ver. A fé transporta montanhas. Já estamos estudando isso há algum tempo, né? E hoje estudaremos os itens de número 11 e 12. Instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. E ele fala também sobre a fé humana e a fé divina. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá ok? Muito bem, né? A nossa página na internet, você aí que está procurando também na internet, não só o vídeo, mas queria ver qual é a página do Evangelho no Lar, olha aqui, ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira tem um novo estudo, onde consiste de um vídeo, esse vídeo aí que você está assistindo, né, que você está vendo aqui agora, tá? Mas além disso, tem muito mais na página da internet. A gente coloca o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Separa em todas as etapas. A gente coloca o texto do Evangelho. A gente coloca o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. A gente coloca o significado das palavras mais difíceis. Tem muita palavrinha complicada, né? A gente coloca tudo mastigadinho. Gente, não tem mais desculpa para não fazer Evangelho no Lar, né? Ah, é que eu não tenho Evangelho, eu não tenho a página de preparo. Tá tudo mastigado. Mas eu ainda tenho dúvida. Tá com dúvida? Manda um zap para cá. Você sabe qual é o nosso WhatsApp? Aqui, ó, 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 21 99247 5631. Pode mandar o WhatsApp. Aliás, seja para falar, para tirar dúvida de Evangelho no Lar, ou qualquer outra situação aí que você esteja vivenciando, ou qualquer outra dúvida, pode mandar. Tá ok? Tranquilo isso, não tem problema nenhum. A gente vai sempre respondendo. Se você preferir mandar e-mail, aqui o e-mail amorperdãoefé@gmail.com. Então, você pode mandar o teu e-mail que a gente também responde. Todas as mensagens, elas são respondidas. Particularmente falando, eu prefiro que mande pelo WhatsApp. Porque no WhatsApp não corre o risco de cair naquela caixa de spam, né? Igual acontece no e-mail. Alguns e-mails ficam perdidos. Vão para aquela caixa de lixeira de spam e eu acabo não visualizando. No WhatsApp não. E todas as mensagens são respondidas. Ok? A turma do Facebook, pessoal que gosta, acompanha o Facebook. A gente tem Facebook também. Olha aqui, ó. facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Bota tudo junto, tá? Evangelho no Lar 2012. Você vai encontrar ali também, né? A gente fala para você clicar em curtir, em compartilhar, enfim, para a gente poder dar sequência a isso, né? Levar adiante essa ideia e essa proposta do Evangelho no Lar, né? Ela é muito importante aí para o nosso processo aí de evolução, nosso processo de desenvolvimento, de reforma íntima. E também nós informamos que esse estudo ele é transmitido na Rádio Espiritismo. Olha aqui, ó, www.radioespiritismo.com.br. Então você pode acompanhar também. Entrou lá na Rádio Espiritismo, você vai em grade de programação. Veja lá os dias e os horários em que o Evangelho no Lar é transmitido na rádio. Tá certo? Nós lembramos também que daqui a pouco teremos a fluidificação da água. Então,
Pega a jarra, o vasilhame, o copo aí, que nós vamos fazer também. Vamos dar início então com a prece de abertura, né? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento. Agradecemos aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram, preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este local, o seu local aí, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, num clima de muita paz, num clima de muita alegria, e que nós consigamos compreender, assimilar todos os conteúdos que hoje serão estudados e principalmente colocá-los em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí a prece de abertura, né? Vamos para a próxima etapa, a leitura da página de preparo. Como eu já tinha dito, do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, tá? É o capítulo 40, cujo título é Fé. Eu lembro aqui que a nossa página de preparo, ela realmente é página de preparo. O tema tem a ver com o estudo do dia. Ela não é uma leitura aleatória. A gente tem, cuidadosamente, a gente pegou cada capítulo, vendo o que tinha a ver com o estudo do dia, para que a gente pudesse realmente ter essa página de preparo. Então vamos lá, né? Capítulo 40 do livro Vinha de Luz, o título é Fé. Esse livro, o autor é o Espírito Emmanuel e quem psicografou foi o Chico Xavier. E aí o Emmanuel, ele já começa pegando aí uma frase de Jesus que foi anotado por Marcos no capítulo 4, versículo 19. Então, o que Jesus falou? Jesus falou assim, ó: mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Infrutífera, que não dá frutos, né? Então, vamos lá, né? Vou até colocar aqui, que não dá frutos. Botando aqui a tradução, deixar tudo mastigadinho aí para na hora que você estiver lendo, né, poder ficar fácil. Então, ele diz para a gente ter cuidado com as ambições e com outras coisas que nos desviem do nosso foco, né? Mas vamos ver o que o Emmanuel fala sobre isso. Ele diz assim: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. A fé, a nossa fé, ela não cresce por milagre, ela não é à toa. Não é bem assim que a coisa acontece. Ele diz: qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde, ele não abre mão do esforço da criatura. Eu tenho pernas. Eu tenho pé, olha só, eu tenho pernas, mas quem anda sou eu. Deus me deu pernas, mas quem vai ter que aprender a andar, se esforçar, caminhar, tropeçar, cair, né? Quando somos criancinhas, bebezinhos, né? É a gente. Temos braços, temos mãos, mas quem escreve somos nós. Eu tenho que entrar numa escola, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me empenhar. Então nós temos aqui todas as ferramentas. Mas de que adianta ter as ferramentas se a gente não utilizar? Então ele já começa de cara colocando essa situação, né? Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Ok, ou seja, reclama não é que está reclamando não, tá? Precisa, necessita, tá? Necessita
especial atenção no desenvolvimento. Qualquer planta você vai ter que cuidar, vai ter que molhar, vai ter que tirar as pragas, vai ter que fazer aquilo tudo. E aí ele coloca assim, ó: indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Então, eu preciso trabalhar, eu preciso me proteger, eu preciso auxiliar, eu preciso me defender, né, cuidar, né? E ele coloca estacadas, estacadas, adubos, vigilância. Estacada é aquele pau que ele finca no solo para poder servir de suporte. Tem planta, né, que ela cresce um pouquinho, aí ela vai acabar caindo. Então ele coloca uma madeirinha e aí ele prende, né, junto com a planta, para a planta ir seguindo junto. Isso se chama estacada, ok? Então ele fala, estacada, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. Então ele está falando, né, sobre a planta, e eu tenho trabalho, proteção, auxílio, defesa, tudo isso a gente vai fazendo. Olha quantas ferramentas a gente precisa, né, para que aquela planta cresça saudável. Ele está comparando, né, essa planta aí com a gente, né, suponho. Ele diz aqui, a conquista da crença edificante, a crença, né, construtiva, não é serviço de menor esforço. Então, quando eu vou aprender a ter a minha crença, a minha percepção de valores que vão ser importantes para o meu crescimento, o meu progresso, a minha evolução, ele fala, isso não é moleza não. Não é moleza não. Leva um esforço, a gente precisa se empenhar, a gente precisa trabalhar isso, né? A maioria das pessoas admite que a fé constitua, significa, né, milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo fator divino. Acha que a fé é milagrosa auréola. A auréola é aquele anel que tem... Sabe a cabeça de anjinho que tem aquele negócio redondinho, aquele anel redondinho? Isso é auréola, ok? Então ele coloca como se isso fosse um privilégio. Deus foi com a tua cara e deu auréola, mas com a minha ele não foi não me deu auréola nenhuma. Gente, isso seria... Se isso realmente acontecesse, Deus já não seria mais Deus. Porque na concepção de Deus, Deus não oferece privilégio a ninguém, dá a mesma oportunidade a todos, não tem preferência por ninguém em relação a isso, né? Agora, ele tem sim as leis de causa e efeito. Aí sim, um tem, o outro não tem, mas não porque Deus chega, eu fui com a sua cara, eu vou te dar a auréola. A sua cara eu não gostei muito de você não vou dar. Não tem como. Semana passada, uma amiga minha estava falando, né? Mas eu tô com medo de Deus ficar triste comigo. Eu falei, você consegue imaginar Deus? E você chega, né? Aí Deus fala assim, eu tô triste com fulano. Tô muito triste com fulano. Você consegue imaginar isso? Né? É que a gente cria uma humanização de Deus. Imagina Deus como um velhinho de barba branca, aquela coisa toda, né? Deus, ele é muito além disso. Ele compreende. Não é questão de ficar triste, mas é compreender que nós ainda somos muito imaturos. Será que se um cachorro fizer xixi na rua, eu vou ficar triste porque ele está fazendo xixi na rua? Meu Deus, olha, ele tinha que procurar um banheiro e tal. Não, o cachorro é isso mesmo. Ele vai crescer, ele vai evoluir, ele vai aprender, ele vai reencarnar daqui a pouco em outras situações melhores, até que ele possa reencarnar numa vida como um ser humano. Até ele ir se desenvolvendo. Olha o que eu estou falando. Um cachorro, daqui a muitas e muitas e muitas e muitas encarnações, ele pode vir como um ser humano. E depois, assim como nós, como seres humanos, conseguiremos voltar em muitos e muitos mais evoluídos ainda.
Então, não é dado como um privilégio para um ou para outro, né? Ele bota assim: isso é um equívoco de lamentáveis consequências, quando eu começo a achar, né? Você vai ter a fé, é você que tem essa auréolazinha, você vai ter fé coisa nenhuma. Não, isso é uma coisa errada. É um equívoco achar isso. Então ele continua dizendo: a sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, como engenheiro e como operário de si mesmo. É aquilo que a gente estava comentando no início. Deus me deu pernas, Deus me deu braços, Deus me deu mãos. Mas se eu escolher que eu não quero andar, eu vou ficar sentado a vida inteira. Me deu mãos. Se eu escolher que eu não quero aprender a escrever, eu vou ficar com as minhas mãos sem escrever uma frase, sem sequer assinar meu nome. Aí não tem nada a ver com Deus. Tem a ver comigo, com o meu esforço. Ele coloca: cada aprendiz funciona como orientador, como engenheiro e operário de si mesmo. Eu vou fazer a minha parte, eu vou me esforçar, eu vou me empenhar, eu vou desenvolver, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Agora, se eu não fizer, se eu não entrar na escola, não começar a escrever, não começar a praticar e depois eu falar, né? Deus não gosta de mim, eu não fui abençoado porque eu não sei escrever. Peraí, vamos parar de botar isso na conta de Deus. Porque muita gente tem um monte de problema e fica botando na conta de Deus, e Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver se aquele sujeito ele é preguiçoso, ele é relaxado, ele é desorganizado, ele é invejoso, ele é antipático. Ah, ninguém gosta de mim, mas o cara às vezes ele é antipático demais, ele trata mal todo mundo, ele é arrogante, ele é agressivo, ele é um monte de coisa. Deus não consegue me dar. Peraí, deixa eu reavaliar. Se eu não estou tendo aquela companhia, ou aquele amigo, ou aquele dinheiro, ou aquele trabalho, ou aquele estudo, peraí, o que eu estou fazendo de errado? É certo que eu estou fazendo alguma coisa de errado. Pode ser que eu nem saiba o que eu estou fazendo de errado, mas é certo, se eu não estou tendo aquele resultado é porque eu não estou plantando ainda aquilo. Ou porque eu não plantei aquilo ainda. Deixa eu trabalhar uma modificação, uma reavaliação dos meus atos para eu começar a agir diferente e aí poder ter um resultado diferente. Então é isso que ele coloca aqui. Cada aprendiz como funciona desse jeito, né? Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. Então, eu fico ansioso, eu quero o resultado para ontem. Eu vou entrar numa escola para aprender e eu já quero escrever um livro. Peraí, mas eu não aprendi a escrever. Eu não sei nem, eu estou aprendendo a letra A, B, C, D. E aí eu estou ansioso porque eu queria escrever um livro. Calma. Ou então eu vou procurar aprender com quem não sabe me ensinar, com quem não... Aí o negócio complica. Então ele coloca: a gente precisa se cuidar também. E ele diz: a lição do Evangelho é semente viva. Qual é a lição do Evangelho? A prática do amor, do perdão, da fé, da caridade, do trabalho, do esforço, do empenho, da paciência, da tolerância, da paz, da alegria. Isso é Evangelho, é semente viva que Jesus nos mostra. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. Ela é receptiva para as plantas. Então, deixa eu iluminar o meu coração, deixa eu me auto-iluminar, deixa eu me abrir e me propor a fazer algo de bom. Ele continua: é imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura. Desvelada é o quê? Com carinhosa, com cuidadosa ternura e instinto enérgico de defesa. E eu vou ter que ser firme também.
Não é só, aqui, não, sempre, vamos lá. Nessa defesa, às vezes, eu vou ficar incomodado, mas eu vou em frente, eu vou seguir, eu vou enfrentar. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Nesse caminho de progresso, de evolução, vamos ajudar alguém? Ih, olha lá, bobão ele, ó, em vez de ficar vendo televisão, tá indo ajudar. Vai ter essa turma que vai falar isso? Vai ter livro que vai falar que isso é besteira e um monte de coisa? Vai ter. Vai ter as opiniões ociosas. Vai ter gente que vai chegar e falar, né? Eu até hoje eu recebo muita crítica de um monte de gente, de pessoas próximas. Que às vezes eu faço atendimentos gratuitos dentro do meu trabalho, dentro da minha área. Eu tenho, no meu trabalho como psicoterapeuta, eu tenho os pacientes que pagam ali a terapia, porque eu preciso também do dinheiro para me sustentar. Tenho também uma quantidade X de vagas de gratuidade. Né? Também não posso atender todo mundo de graça, porque eu preciso ter o meu dinheiro para o meu sustento. Mas eu abro atendimentos gratuitos. Na nossa equipe de trabalho de psicoterapeutas, que a gente forma psicoterapeutas, abrimos também gratuidades para quem não tem condição. Né? E eu até hoje eu sou criticado demais. Trabalha de graça, quem trabalha de graça é relógio, coisa desse tipo. Tá bom. Mas até que ponto será que não existe também a gente estar fazendo uma atitude do bem, de ajuda, de auxílio ao próximo? Até que ponto, que dinheiro no mundo paga, às vezes, você aí que está fazendo esse evangelho no lar agora, e que de repente você fala assim, nossa, como isso ajuda a minha vida. Aliás, esse próprio evangelho no lar é de graça. E eu gasto aqui um tempo, eu gasto equipamento, eu gasto um monte de coisa para poder fazer. E a pessoa, tá trabalhando de graça, quem trabalha de graça é relógio. Tá bom, é a visão de alguns. Mas o que ele está colocando assim, há muitos perigos sutis. Já pensou se eu for me deixar levar por aqueles que ficam criticando com relação a isso? E veja, eu posso ter o meu tempo livre sim, eu posso dedicar 1 horinha por semana para gravar esse evangelho no lar, por que eu não posso? Quando terminar esse evangelho no lar, quando a gente chegar no 224, são 225 porque tem o número 0, que é o de introdução. Aí sim, legal, tá a série completa, com qualidade, aí eu vou gravar outra coisa, outra obra, outro livro, tudo bem. Mas é a gente seguir, perseverar, né? E ele fecha aqui, ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio dos outros, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Tem muita gente que chega, né? Sérgio, faz uma prece para fulano, porque eu não tenho fé. Eu queria... tá bom, eu vou fazer a prece, mas eu não vou conseguir fazer a tua fé. É você trabalhar a tua fé. É você perseverar. É você insistir. É você se melhorar. Aliás, quando você fala assim, Sérgio, faz uma prece para mim porque eu não tenho fé, você já está tendo fé. Você está tendo fé em mim. Em mim, Sérgio, de que eu vou fazer a prece que vai. Gente, você é muito mais importante do que eu. Trabalhe a fé em você. Trabalhe a fé em Deus, aliás. Em Jesus, nos espíritos amigos. A fé em mim não é lá grande coisa. Eu não sou lá grande coisa. Mas trabalhe a fé no alto, em Deus, nas coisas positivas, no seu esforço também, né? Para que consiga daqui a pouco ter os bons resultados. Não é isso? Então ele coloca muito sobre essa questão aí da fé, que depende também do nosso esforço, da nossa vigilância, do nosso empenho. E a gente fazendo certo, é garantido, vamos colher os bons frutos daquilo que plantarmos hoje. Seja nessa vida ou em vidas futuras. Ok? Assim como as coisas negativas, a gente sabe que é colheita do nosso passado, desta vida ou de vidas passadas, se eu fizer a coisa certa, eu vou ter a colheita de bons frutos, também nessa vida ou em vidas futuras. Ok? Isso é garantido.
Tá certo? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas, itens 11 e 12, instruções dos Espíritos. Então, no item 11, ele fala a fé, mãe da esperança e da caridade. Então, isso é uma mensagem que foi enviada por José, espírito protetor, e ela foi recebida na cidade de Bordeaux, no ano de 1862. O que é que José tinha ali para falar? Ele falou assim, o espírito José, ele falou, para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Entorpecer é perder o vigor, perder a energia. Ele fala, a fé tem que ser ativa. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar, cuidar, né, atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Aí ele vai continuando. Então ele fala isso, né? A gente trabalhar constantemente essa fé. Aliás, hoje a fé ela é estudada pela própria física quântica como lei de atração. Eu vibro, eu tenho fé naquilo e eu persevero, eu insisto, aquilo acaba acontecendo. De bom ou de ruim? Porque você botou fé naquilo. Quando você fala, isso não vai dar certo, você está botando fé de que aquilo não vai dar certo. E acaba não dando certo. Quando você coloca, eu vou conseguir, você está colocando fé de que você vai conseguir. Você pode tropeçar na primeira, na segunda ou na terceira, mas uma hora você consegue. Então ele coloca isso, deve ser ativa, né? A esperança e a caridade são corolários. O que é corolários? São consequências. A esperança e a caridade são consequências, são efeitos da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Trindade é um trio, uma trinca. Então ele fala esperança, caridade e fé. É um tripézinho, ó. São 3 elementos que andam sempre de mãos dadas. Eu tenho esperança, eu vou praticar a caridade e eu tenho fé de que aquilo vai surtir efeito, vai trazer resultado, vai funcionar. Ele coloca assim também. Não é a fé que faculta, né, que permite a esperança na realização das promessas do Senhor? Jesus nos falou muita coisa. E na época, muita coisa não dava para se entender. Mas eu confiava nele, eu entendia o que ele dizia. Eu botava fé naquilo que ele dizia, por ser um elemento de maior sabedoria do que eu. Jesus tem muito mais sabedoria do que eu, do que você, do que todos nós juntos. Então, mesmo quando eu não compreendia, eu colocava fé. E aí, lá na frente, quando a gente aprende, evolui, se desenvolve, caramba, agora eu entendo. Mas que bom que eu coloquei fé, acreditei naquelas orientações que o Mestre Jesus nos trouxe. Então, ele coloca muito essa situação, né? Da gente trabalhar essa perseverança. Se não tiver fé, o que você vai esperar? Se você não acredita em nada, não acha nada, não pensa em nada, provavelmente você vai cair num estado de depressão. Nada vai ter emoção para você. A tua vida, a tua rotina vai ser aquela coisa chata, aquele que do dia a dia. Vamos colocar fé em algo e vamos insistir, e vamos investir, e vamos trabalhar, e vamos desenvolver, vamos ajudar algo ou alguém, né? E ele coloca, não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Por isso que a gente até coloca, né? Amor, perdão e fé e caridade, né? Como 4 elementos aí fundamentais também. Ele bota inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Quando eu tenho fé,
eu me fortaleço, eu me animo, eu arranjo disposição e eu vou à luta. Vou arregaçar as mangas e vou à luta. Porque também você ter fé e ficar sentado no sofá, cadê a prática? Eu tenho fé que eu vou arranjar um emprego. Eu tenho fé que eu vou passar na prova, no vestibular, ou não sei o que lá. Eu tenho fé e aí eu fico sentado no sofá. Não, peraí. A fé, na verdade, ela nos leva a agir. Eu tenho fé que eu vou arranjar um emprego. Ok. Eu tenho tanta fé que eu vou abrir o jornal. Hoje em dia já não serve mais jornal, né? Eu vou entrar na internet, vou botar meu currículo nos lugares, vou participar, vou nas entrevistas, vou treinar para ver como é que se faz uma boa entrevista de emprego, vou olhar vídeos sobre isso. Eu tenho fé que eu vou passar no vestibular, tenho tanta fé que eu vou pegar os livros, vou estudar, vou tirar dúvida. Aí sim. A fé, ela nos encaminha para a ação. É esse o grande ponto aí. Ok? É a base da regeneração. Claro. No que eu agi, eu melhorei, eu me regenerei, eu corrigi minhas falhas, meus erros. Antes eu ficava sentado no sofá, era um erro, agora eu estou fazendo as coisas. Legal. Preciso pois, que essa base seja forte e durável, porquanto se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construir? Então a fé, ele coloca que é a base. E o que fica de um prédio se a base não tiver sólida ou não tiver segura? Aquele prédio vai desabar, né? Então é eu saber disso. Levantai conseguintemente esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Meu Deus, alicerces fixos que não se movem, ok? Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas. O que são sofismas? São artimanhas, armadilhas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Ele coloca então que você vai ser criticado, vão debochar de você, vão falar aquela coisa toda. Um exemplo, eu citei um exemplo aqui. Você trabalha de graça, você atende gente de graça, aquela coisa toda. Quem trabalha de graça é relógio. Olha lá vai ele, né? Fazendo. Tá bom, tudo bem, ué. Talvez esse seja o motivo maior, um dos motivos até de eu persistir. Volto a falar, quando uma pessoa que faz esse evangelho fala assim, cara, Sérgio, como isso me fez bem? Eu já percebi que já não foi de graça. Que na verdade foi uma graça, foi uma luz que a gente teve a possibilidade de levar para o próximo. Até porque não foi mérito do Sérgio, né? Eu não escrevi uma palavra do que está aqui nesse evangelho. Eu estou só traduzindo aqui para as pessoas. Então, repara, né? A gente saber que quando a gente bota aquela fé, sim, vai ter sim. Sempre vai ter alguém que vai criticar, que vai falar mal, mas tudo bem, eu vou em frente. Ok? Ele continua falando, a fé sincera é empolgante e contagiosa também. Quando a fé ela é sincera, comunica-se aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Então o que acontece? O sujeito que não tem fé, o sujeito que não acredita em nada, o sujeito que está ali naquela vida, naquela coisa toda. Aí ele vê você tendo fé e trabalhando e se esforçando e daqui a pouco você começa a ter os resultados. Aquele cara que não tem fé na hora de um problema, ele está triste, está deprimido, está aquela coisa toda. E você, na hora que você tem um problema, você consegue superar. Por isso é que contagia. Que aí aquele cara fala assim, peraí, o que você faz diferente de mim? E aí você chega para o sujeito e fala, olha, eu trabalho, eu me esforço, eu tenho fé, eu procuro ver o lado bom da vida. Tá. Vocês querem ver uma coisa? Em geral, com relação ao espírita. O espírita enxerga a vida de uma outra maneira.
né? Então, às vezes o outro fala, caramba, esse cara é espírita, esse cara tem isso. Vamos lá, tem espírita que não presta também, mas a grande maioria, né, procura praticar os valores. Aliás, o espírita que não presta, ele já não é mais espírita. Por quê? Porque ele pode ter o conhecimento espírita, mas ele não tem a prática desses valores. Então, espírita ele já não é mais. Então, o verdadeiro espírita, por isso que Kardec fala, né? É aquele que domina suas más tendências, suas tendências negativas, é aquele que se esforça para dominar isso e ser um instrumento do bem. Esse é o verdadeiro espírita. Não pense você que frequentador de casa espírita, ou dirigente de casa espírita, ou palestrante, ou presidente de casa espírita, ou até apresentador do Evangelho no Lar, que está tendo um vídeo aí, é espírita porque está fazendo isso. Não, ele vai ser espírita pelas atitudes. Se não tiver essa atitude, não é espírita. Verdadeiramente espírita não é. Se eu estou falando tudo isso para você, traduzindo o que está aqui, e eu na minha rotina não pratico nada disso, eu não sou espírita. Eu estou me dizendo que eu sou espírita. Talvez para o meu ego, para receber elogio, mas se eu não estou praticando, verdadeiramente espírita eu não estou sendo. Então ele coloca isso, né? Essa pessoa que é verdadeiramente espírita, que tem essa fé, aí já não precisa ser espírita, aí de qualquer religião, que tem essa fé empolgante, contagiosa e que vai trabalhando no dia a dia, ele inspira os outros e leva aquela pessoa a ter uma reflexão e começar a querer fazer o bem também. Trabalhar a sua fé também. Encontra palavras persuasivas, convincentes, que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras, que deixam frio e indiferente quem as escutam. Pregai pelo exemplo da vossa fé para a incutirdes, para inspirar nos homens. Então, você dá esse exemplo, né? Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhe demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme para lhe dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida, as dificuldades e contratempos. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admita a fé sem a comprovação cega, filha da cegueira. Aí também eu vou estar com a fé cega, né? Cuidado da fé cega e a fé raciocinada. Já estudamos isso aqui atrás, né? Em estudos anteriores. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Creia nas suas promessas, mas sabendo por que você crê nela, por que você acredita. Segue os nossos conselhos, mas compenetrados do que vos apontamos e dos meios que trazemos para os atingirdes. Ok? Crede e esperai sem desfalecimento, sem desânimo. Os milagres são obras da fé. Então é questão da gente insistir, perseverar, né? Seguir em frente. Vamos lá. Item 12. A fé humana e a fé divina. No homem, a fé é o sentimento inato, natural dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe do seu íntimo, a princípio em estado latente, adormecido, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, aquilo que eu falei, eu tenho o braço, eu tenho a mão, tá lá já veio, mas para escrever eu vou ter que fazer a minha parte. Então, a mesma coisa com a fé, tá? Até ao presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou, mostrou, né, demonstrou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé. Isso é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo o exemplo. Os milagres também os apóstolos conseguiram operar. Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam pelo estudo do espiritismo e do magnetismo e se tornarão completamente compreensíveis. Então ele fala muito sobre a fé. Jesus falava, né? Ó homem de pouca fé, tudo aquilo que faço podereis fazer um dia. Então Jesus deixava muito claro isso,
que a fé, eu tenho tanta fé que eu vou buscar, que eu vou aprender, que eu vou conseguir. E aquilo que a gente chama de milagre é porque eu não conheço ainda o funcionamento daquilo. Volto a dizer, se há 50 anos eu falasse assim, olha, a gente pode ferver a água sem o fogo, ferver um copo de água sem fogo, a pessoa diria que era um milagre. E hoje um forno micro-ondas ferve a água sem acender fósforo, sem ter fogo. Não é milagre, é conhecimento e a manipulação de energias. E eu tenho fé de que eu posso conseguir. Jesus era um profundo conhecedor disso. E nós também podemos conhecer e aprender. Né? E hoje já tem as explicações. Tem aí a física quântica, tem tanta coisa. Né? A fé é humana ou divina conforme aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim desejado. Certeza que lhe faculta imensa força. Então ele vai em frente, que ele sabe que vai conseguir. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure, né, consome, né, põe para fora a sua fé na certeza da felicidade que o espera e bota a força necessária. E ainda isso operam milagres de caridade, devotamento e abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que não cheguem a vencer. Com a fé eu vou chegar lá. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados antigamente como milagre. Então, aí um exemplo, né? A gente foi, trabalhou e desenvolveu. E ele finaliza falando, repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos, convencidos da força que trazem em si e quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamariam de prodígios, né, de milagrosos, de fenômenos, né, que no entanto não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Isso foi dito por um espírito protetor em Paris, 1863. Então você seria achado um gênio, um cara maravilhoso, porque você botou para desenvolver algo que está dentro de você. A semente Deus já colocou em nós. Podemos curar, podemos fazer tanta coisa boa. Quando dá um passe magnético, né? Tanta coisa boa. Certo? Então vamos trabalhar isso aí. Hora da prece para encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos. Eu vou começar a prece quando eu disser pausou. Você pausa aí, menciona o nome das pessoas, tá bom? Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto toda a luz, toda ajuda, auxílio, amparo, fortalecimento ou esclarecimento para qualquer que seja o momento e a situação pela qual esteja vivendo. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então. Soltou o pause, é a hora da fluidificação da água. Então a gente pega aqui a nossa garrafinha de água, Minutos de Espiritismo número 23, ó, depois você coloca lá, vai lá no YouTube, no Google, Minutos de Espiritismo 23, água fluidificada, você vai ver o estudo completo, tá certo? Então vamos colocar as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, coloquei aqui a minha água, né? Vou beber aqui a água. Saúde. E vamos para a prece de encerramento, né? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade, de mais um estudo, de aprendizado, de conhecimento, que possamos cada vez mais praticar essa fé no nosso dia a dia,
trabalhar o nosso fortalecimento e termos a nossa fé transformada em ação, em atitude. Obrigado pela luz, pela proteção e limpeza que foi feita neste ambiente no qual nos encontramos, que possamos fazer a nossa parte para manter este lar, este local tão harmonizado como se encontra agora, e que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais uma oportunidade de estudo e de aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, né? Sendo assim, então, finalizamos aí o estudo de hoje, tá ok? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!